Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Capítulo 1, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Amém. Primeira coisa, quando a gente olha para esse texto, é lembrar que esse texto, como este capítulo, como este livro, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Ok, irmãos? Temos que lembrar que o autor desses livros foi um homem chamado Moisés. Ok? A pergunta, quando a gente olha, o que será que significa ser imagem? Imagem e semelhança são as expressões que aparecem aí, certo? O que será que Moisés queria dizer com isso? Quando ele escreveu, relatando o princípio, a origem, da criação, de todas as coisas, o que será que Moisés queria dizer quando ele usa essa expressão aí, imagem e semelhança de Deus? E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Provavelmente, quando ele escreveu essa expressão, o que estava na cabeça de Moisés? Provavelmente Moisés tinha em sua mente a ideia dos grandes governantes, a ideia dos faraós, a ideia dos imperadores. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Esses homens, para mostrar que eles estavam, para mostrar o seu poder, o seu domínio, esses homens faziam estátuas. E aonde essas estátuas apareciam, isso estava sinalizando uma coisa, que aquele lugar pertencia àquele soberano, àquele governador, àquele imperador. Eles faziam estátuas. Agora, pensa numa coisa, olha para essa figura aqui, ó. Alguém sabe identificar essa figura? Já viu essa figura em algum livro, ou na TV, em algum documentário? Já viu essa figura aqui? De quem é essa figura? Alguém sabe? Davi. Oi? Davi. Esta é a famosa estátua esculpida por Michelangelo. Ela se encontra na galeria da Academia de Artes de Florença, Itália. Reparem na perfeição, esculpida em mármore. Reparem a expressão do rosto. Michelangelo foi um artista e ele então talhou em pedra a figura que a gente só tem ali do rosto, né? Ela é uma figura, é o corpo inteiro de Davi, o rei Davi. Mais ou menos uns 3 metros a altura dessa estátua. Repara para a expressão, perfeito, né? Retrata muito bem a fisionomia de um ser humano, não é assim? Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra, o que Deus estava fazendo ali?
se não algo parecido com isso aí. Deus estava fazendo, na verdade, se a gente pode pensar assim, pegando a ideia, Deus estava fazendo uma estátua ali. Só que o diferente é que depois que Deus formou, o que ele fez? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, se os governantes daquela época em que Moisés escreve o livro de Gênesis, esses homens, para demonstrar o seu poder e demonstrar o seu domínio, esses homens faziam estátuas que representavam a ele e o seu poder. Então, irmãos, quando a gente olha para a descrição da criação do homem, nós precisamos entender que imagem e semelhança é isso aqui, ó. O homem, quando ele foi criado como o representante do Deus invisível. Ele é a representação visível do Deus invisível. Entende? Porque imagem. Uma coisa interessante, eu não vou me demorar com isso aqui, porque isso vai gastar um tempo enorme, mas apenas a título de informação. No passado da igreja, os estudiosos, e eu estou falando de um passado, na verdade, na origem da igreja praticamente, no segundo século, já começaram a haver estudos para poder entender e explicar o que significa essa expressão imagem e semelhança. Então, alguns entendiam que existe uma certa diferença no que significa imagem e no que significa semelhança. Eles olhavam para o texto e achavam que existe cada palavra significava uma coisa diferente. E aí então muita coisa foi dita, mas convencionou-se dizer o seguinte: eu quero explicar que imagem e semelhança não querem dizer duas coisas diferentes uma das outras. Eu quero mostrar para vocês que no original hebraico, está lá, ó, na língua hebraica, o texto de Gênesis 1:26, o que acontece? Na língua hebraica existe um recurso para trazer ênfase àquilo que está sendo dito, o recurso de se usar palavras sinônimas, é o chamado paralelismo. Então, qual é a intenção? Usar palavras sinônimas apenas para reforçar a ideia, apenas para enfatizar a ideia da coisa. Então, imagem e semelhança, na verdade, é uma coisa só. Aí a gente coloca assim, ó, imagem e semelhança significam uma imagem que se assemelha àquilo que é original. O que é o original? Deus. O homem é, então, a imagem de Deus. De maneira que a expressão imagodei, imagem de Deus, acabou se tornando também um título que define a dignidade com que o homem recebeu de Deus quando Deus o criou. Irmão, você é a imagem de Deus. E isso diferencia você, distingue você de toda a criação. Você foi então criado, o ser humano foi criado para refletir a imagem de Deus. Ok? E aí eu quero chamar sua atenção para o que eu estou colocando aqui embaixo. Ó.
Somente o ser humano recebeu a dignidade de ser Imago Dei. E isso, irmãos, essa dignidade faz a gente considerar o próximo importante. Por isso que lá no capítulo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você está em capítulo 1 de Gênesis, vá para o capítulo 9, eu quero que você veja o que é dito lá no verso 6. Quem puder, leia para nós o verso 6. Fez derramar o sangue do homem, e do homem, e seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, sabe, nós precisamos considerar, e hoje em dia nós vemos, irmãos, essa desconsideração da dignidade que cada ser humano tem, de raça diferente, de língua diferente, de pele diferente, gênero diferente, mas cada ser humano tem esta dignidade que foi colocada pelo próprio Criador, a imagem de Deus. Por isso, irmãos, que a gente não pode livremente tirar a vida do próximo, porque este próximo é a imagem de Deus, como eu sou a imagem de Deus. Como também, deixa eu perguntar aqui para vocês, macumbeiro é a imagem de Deus? Macumbeiro? É. Não? Não é ser humano, gente. Ele pode estar no engano. Entende? Entende onde eu quero chegar? Imago Dei não é só coisa de crente, não. Toda a raça humana é Imago Dei, é a imagem de Deus. Então, até aquela pessoa que você diz, você não deve desmerecer, você não deve destratar. Ele pode andar na rebeldia, ele pode estar na ignorância, ele pode estar em trevas espirituais e não se aperceber delas, mas isso não nos dá o direito, porque estamos na luz, pela graça deste Deus que nos trouxe para a luz, isso não nos dá o direito de nós desfazermos das pessoas. Entende onde eu quero chegar? Por quê? Porque esta dignidade de ser a imagem de Deus não foi conquistada pelos nossos méritos, mas Deus, quando criou o homem, colocou esta condição e colocou esse status diferenciado do homem. Irmãos, toda a criação, como Gênesis mostra, é boa. E viu Deus que tudo era bom, né? Toda a criação. Mas o homem tem um status diferenciado colocado por Deus. Então, o negro é igual ao branco, a mulher é igual ao homem diante de Deus. Não são as nossas diferenças religiosas que definem a imagem e semelhança de Deus. É claro que a palavra de Deus nos revela, se a pessoa não crê em Cristo Jesus, ela é apenas uma criatura. Não se torna filho de Deus ainda. Apenas quando ela crê no Senhor Jesus, que ela se torna filho de Deus. Sim? Certo, gente? Mas eu estou falando deste status, desta posição criada por Deus, desde a criação. Então, qualquer pessoa, nós devemos considerar digna de todo respeito
e de toda consideração, porque ela também é imagem de Deus. Tudo bem até aí, gente? Vamos lá. Ser a imagem e semelhança descreve esta posição distinta e especial em que o homem foi criado. É importante você considerar isso para que você veja o quão nobre foi a honra que Deus colocou quando fez o homem, mesmo do pó da terra, da forma como Ele fez. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, e este homem então é colocado, e é por isso que é dito que o homem é a coroa de toda a criação, porque só ele tem o status de ser a imagem de Deus. Olha como isso acontece. Embora Deus seja o Criador, e Ele seja um ser transcendente, ou seja, que vai além. Deus, irmãos, vai além de todas as limitações que nós temos, porque nós somos criaturas. Veja, ser imagem de Deus não quer dizer que nós somos deuses, ok? Nós somos criaturas de Deus. Mas nesta criação, o único ser que é a imagem do seu Criador é o ser humano. Embora Deus transcenda em poder, transcenda no seu próprio ser, porque Ele é Deus, Ele não tem início e nem terá fim. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é santo. Embora Deus transcenda em seu ser, transcenda em seu poder e em sua glória, mesmo assim, nós somos a imago dele por alguns aspectos. Quais são esses aspectos que nos assemelham a Deus, irmãos? Para você entender a importância que você tem como coroa da criação, como imagem de Deus. Primeiro, eu quero destacar isso aqui, ó. Deus é um ser moral. E o homem é a imagem dessa moralidade ou dessa retidão, que se expressam no conhecimento do que é santo e do que é impuro, do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado. Isso aponta para a moralidade. Nós temos essa noção. Ok? Por quê? Porque nós somos a imagem de um Deus que é assim. Alguma dúvida até aqui? Não? Veja. Além disso, Deus é um ser inteligente. E o homem é a imagem dessa inteligência, por possuir razão. O homem possui uma mente, possui sentimentos e possui vontade. Essas faculdades nos assemelham a Deus. O homem, a filosofia grega, às vezes atrapalha na nossa compreensão do que é o ser humano, porque nós acabamos dividindo as coisas da seguinte maneira: o homem é o quê? O homem é corpo e o homem é alma, ou espírito. Quando na verdade nós deveríamos compreender que o homem é uma unidade de tudo isso. Mas o homem tem espírito como Deus é espírito, já reparou? Então, nós somos esta imagem de Deus. E isso, irmãos, nos diferencia. Aí,
ser a imagem e semelhança de Deus indica a vocação da humanidade para governar a terra. Volte para o capítulo 1 de Gênesis e repare mais uma vez que Deus, no decreto da criação do homem, Deus já indica que esse homem ele terá um papel como seu representante neste mundo criado, o representante de Deus para governar e cuidar da terra. Repara o capítulo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, ser a imagem e semelhança de Deus indica essa vocação da humanidade para governar a terra. E eu quero dizer o que com isso? Que o homem, ele foi chamado para ordenar, povoar, cuidar da terra como um co-regente de Deus. O homem foi vocacionado também a refletir o caráter de Deus. O homem foi vocacionado a refletir o caráter de Deus como governante justo sobre o universo. Deus, então, é esse que nunca devasta ou explora aquilo sobre o que governa, mas antes reina com justiça e bondade. Te pergunto, é assim que o homem tem feito? Não. Mas ele foi criado para isso. Então o homem está desonrando aquilo para o qual ele foi criado. Como imagem de Deus, ele representa esse Deus que governa o universo. Assim o homem deveria governar sobre toda a terra, e não um soberano, mas cada ser humano governar sobre essa face da terra. Ou seja, o que é que nós vemos hoje em dia? As desigualdades, aonde um querendo ser mais do que os outros, mas a dignidade para governar, para cuidar, para administrar os bens desta terra, era para ser de cada ser humano, porque cada ser humano foi cuidado a ele, como imagem e semelhança de Deus, de fazer isso. Acontece que nós não vemos isso acontecendo, pelo contrário. Alguns poucos dominando e oprimindo a muitos, não é assim? Por que será? O que é que aconteceu, irmãos? Alguém chuta uma explicação para isso? Pecado. Por que não acontece isso, então? Por causa disso aqui, ó. Com a queda da humanidade, a imagem de Deus foi gravemente maculada. E o mundo entra em desordem. Quando você lê Gênesis, você percebe isso logo. O que acontece no capítulo 3? O homem cai. Capítulo 4, o primeiro assassinato. Capítulo 6, Babel é construído. Deus dá ordem para que o homem espalhe, povoe a terra. O homem faz o quê? Faz um monumento em honra à sua capacidade. A Babel era uma torre que
que visava, e diz o texto, que ela era de tão alta como que tocando as nuvens do céu. Porque o homem está agora em franca desobediência. Deus manda espalhar, o que eles fazem? Não. Vamos lá juntar, e até que acontece em resultado disso. O que acontece em Babel, gente? Ninguém sabe. Oi? Existe a confusão das línguas. E daí, é o surgimento das línguas mais primitivas, é o surgimento dos vários idiomas. E depois foram se desenvolvendo, chegando até as línguas que nós temos hoje. Então, irmãos, eu não quero me demorar nisso aqui, mas eu quero que você acompanhe a sequência das coisas. Porque eu quero me demorar sim, olhando com vocês, o que é que Deus fez depois desta queda. E como que o que Deus fez tem a ver com o teu dia a dia, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a forma como você está administrando o seu crescimento espiritual. Tem a ver a forma como você cultua, tem a ver a forma como você diz que é crente no teu trabalho, tem a ver com a forma como você se comporta diante dos teus parentes que não conhecem a Cristo Jesus. Primeiramente, eu quero destacar isso aqui, toda a retidão moral, como a inteligência, os sentimentos e a vontade do homem, para que o distingue do resto da criação e o capacita a conhecer a Deus, tudo isso foi terrivelmente danificado quando o homem peca. Nossa capacidade de refletir a santidade foi afetada profundamente, de tal maneira que agora o espelho está embaçado. O homem é esse espelho que reflete a imagem do Criador. Mas agora, por causa do pecado, esse espelho perdeu a sua nitidez, não reflete mais como refletia. A imagem de Deus não acabou, tá, irmãos? Mas ela está tremendamente afetada. E quando a gente entende isso, a gente entende o que aconteceu. Porque se era para a gente olhar para cada ser humano e dar a devida dignidade, porque ele é, como eu, a imagem de Deus, o que aconteceu? Que hoje em dia as pessoas, não só hoje em dia, mas depois disso, o ser humano, irmão, foi se tornando egoísta, o ser humano foi se tornando, odioso e odiando. Irmãos, a palavra de Deus relata, lá no início, a história de Lameque. Lameque mata um rapaz pelo simples fato, e para mim, fazendo a minha leitura, não está lá escrito isso, tá, gente? Mas para mim, era um adolescente. Já reparou como o adolescente anda todo estabanado? Todo desengonçado, porque ele está começando o corpo está crescendo, está mudando, e às vezes ele anda e pisa em você, não é assim? Dá aquelas bicudas em você, bate em você quando passa por você, porque é meio desengonçado ainda. Para mim, foi o que aconteceu. O texto fala que ele mata um moço. Para mim era um adolescente, sabe? Mas fecha parênteses aqui, é só a minha interpretação. Por quê? Porque ele simplesmente pisou nele. Isso é motivo de matar uma pessoa? Imagem e semelhança de Deus? Então, o que aconteceu para tudo isso? Irmãos, esta imagem, ela foi sendo deformada. Não se acabou, mas ela está tremendamente afetada
pelo pecado. E a prova de que ela não se extinguiu foi, nós até lemos isso, apesar disso, ainda portamos a marca do nosso Criador. Note que mesmo após a queda, o homem é referido como imagem de Deus, no texto que o Jamil leu, lá de 9, verso 6, fala que não se deve matar, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Mesmo após a queda, ainda é referido o homem com essa dignidade, a imagem de Deus. Mas, aqui que eu quero entrar com vocês. A restauração da plenitude da imagem de Deus só pode ser realizada em Cristo Jesus. Deus confere a Cristo Jesus a obra de restaurar plenamente a imagem de Deus. E aí eu quero mostrar e desenvolver com vocês agora um raciocínio em cima disso, fazendo a aplicação de como isso interfere, de como isso nos toca, como isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual, como a gente anda com Deus e tudo mais. Para começo de conversa, irmãos, Cristo, em sua humanidade sem pecado, é a perfeita imagem de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Amém. Então preste atenção no que isso significa. O fato de Cristo, o fato do Filho de Deus se tornar homem, não era uma aparência humana, era homem. O Verbo se tornou carne, se tornou humano. Então, e nós sabemos que o se tornar carne, nós lemos isso na leitura do primeiro advento, domingo. Maria pergunta: como será isso? E o anjo Gabriel diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer em ti será chamado Filho do Altíssimo. Então ali está sendo descrito para Maria a forma miraculosa, a forma sobrenatural em que o Verbo se torna gente, se torna humano. Então, Jesus não é fruto da união de José e Maria. Ele nasce pelo poder e pela ação do Espírito Santo no ventre daquela virgem. Por isso ele nasceu sem pecado e viveu dessa maneira. Então, amados, se em Adão a imagem de Deus é embaçada por causa do pecado, Cristo nasce sem pecado. Então ele é a imagem perfeita do Deus que é invisível. Alguém pode ler para nós Colossenses capítulo 1, verso 15? Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Veja, Paulo está falando de Cristo. Ele é a imagem, ele é a imago Dei perfeita do Deus invisível, porque ele se fez carne, se fez como um de nós. Ok? Então veja como, aonde começa a restauração dessa imagem que vai tocar a gente.
para que essa imagem venha a ser restaurada, Deus vem até nós, se torna um de nós. E Ele sim cumpre o ideal para o qual o homem foi criado. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Entende isso? Agora veja o seguinte: mais do que nos livrar da pena da morte eterna, através da obra de Cristo, Deus está operando em seus escolhidos o que Ele determinou para eles serem a imagem do seu Filho. Se Jesus é a imagem, é a imago dele perfeita, já que Adão não conseguiu ser, acompanhe o raciocínio. Se Cristo é a imagem de Deus, já que o homem, Adão, não conseguiu porque caiu, pecou contra Deus, Deus está trabalhando. Deus, então, através da obra de Cristo, Deus está operando em seus escolhidos. Tem escolhido de Deus aqui? Amém, amém, irmãos? É para dizer amém, pastor! Amém. Você é escolhido de Deus, irmão. Deus está operando nos seus escolhidos para que esses escolhidos, através de Cristo, sejam a imagem do seu Filho Jesus. Aí você diz assim: não, mas Jesus só conseguiu dar outra face porque era Deus. Ah, pastor, eu nasci assim, minha mãe e meu pai me ensinaram assim, eu vou ser sempre assim. Mas não, desculpa te frustrar. E se você teimar, vai doer. Mas o Pai vai te mudar. Se você teimar em ser orgulhoso e dizer não, vou continuar desse jeito. Sempre fiz assim. Desculpa te frustrar, irmão. Porque se você é escolhido de Deus, e você sabe que você é escolhido, porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Tem esse testificar em você aí ou não? Você sabe que tem, não tem? Então você sabe que você não vai ser mais o mesmo. Quanto mais a gente teimar em não querer ceder ao trabalho de Deus na nossa vida, irmãos, mais vai doer. Porque você não tem, eu não tenho condição de fazer, sabe, aquela coisa de... Você vai querer... Como chama isso? Queda de braço com Deus? Você tem condição? Você vai perder. Mas Deus vai te mudar. Deus vai te quebrar, se necessário for. Eu quero que alguém leia para nós o que a palavra de Deus fala sobre esse operar de Deus. Deus usa a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que aquele que crê em Cristo Jesus, ele não somente é salvo do inferno. Irmão, se você acha que você está, eu amo Jesus, porque ele me salvou, eu não vou mais para o inferno. Irmão, você está, sabe, reduzindo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Deus não quer te livrar só do inferno. Na verdade, irmãos, se livrar do inferno é uma bênção, sabe, de tabela. Na verdade, o que Deus quer é que você seja a imagem de Jesus Cristo, seja como um filho de Deus,
Foi. E aí você pode achar, pastor, mas que coisa difícil, porque eu sei como eu sou. Eu estou muito longe de ser parecido com Jesus. Mas eis aí o mistério de Deus, porque quem faz essa obra não é você. Você é só co-participante. Lembra desse estudo que a gente falou? Essa obra de santificação é uma obra onde existe, irmãos, uma coparticipação nossa. O Espírito Santo faz o que a gente não consegue, mas a gente se submete ao Espírito Santo para que a coisa aconteça, para que as mudanças de Deus no nosso gênio, no nosso orgulho, no nosso caráter, as coisas de Deus comecem a mudar na nossa vida. Porque Deus determinou o seguinte. Quem pode ler para nós Romanos capítulo 8, verso 29? Conheceram também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, ele os predestinou para ser. Isso é um decreto. Deus determinou isso. É por isso que eu estou te dizendo que nessa quebra de braço você vai perder. Eu vou perder. Porque já está determinado. Deus está operando. E essa operação começou desde o dia que Ele abriu os teus olhos, que nem o cego de nascença, e você enxergou a Cristo Jesus e o reconheceu e se rendeu a Ele como Senhor e Salvador, que nem o cego fez. Lembra que Ele falou? Jesus pergunta: tu crês no Filho do Homem? E Ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus Cristo diz: tu já tens visto. Ele diz: creio, Senhor. Naquele momento ele se ajoelha e adora Jesus. Aquela cena, aquilo que aconteceu com ele, irmãos, é uma representação do que aconteceu no dia em que Deus abriu os teus olhos para que você reconhecesse a Jesus. Esta operação de Deus começou desde aí e ela está acontecendo. Cada vez que você ouve a voz do Espírito, cada vez que você entende qual é a vontade de Deus, e você se rende, e não se debate contra a vontade do Senhor, mas se integra, porque sabe que essa é a vontade de Deus, sabe que você engole a seco às vezes o orgulho, porque às vezes Deus vai mandar você, por exemplo, mas eu falo muito disso, não pense que eu não tenho outro discurso não, e não pense que eu estou mandando letra. Teve gente aqui que já se incomodou por eu falar de perdão aqui. Mas que exemplo melhor a gente não tem para dar? Porque todos nós, irmãos, não gostamos de levar desaforo para casa. Todos nós não gostamos de sermos ofendidos. Mas o Evangelho nos manda perdoar. Que grande transformação não é, irmão, quando você olha nos olhos daquela pessoa que tanto quis o teu mal e você, de fato, decide no seu coração perdoar essa pessoa. Que grande transformação! E cada vez mais, sabe, o Espírito Santo de Deus, nesse espelho que sou eu e que é você, quando você cede à vontade de Deus, é como se o Espírito Santo passasse lá aquela panela para desembaçar um pouco mais, até ficar nítido esse espelho que refletirá a imagem de Jesus. E quando você, irmão, age que nem Cristo, Deus está sendo glorificado. Nunca esqueça disso. Porque quando o homem foi criado para ser a imagem de Deus, era para que
temos a oportunidade de voltarmos a ser a imagem de Deus, porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. Então preste atenção nisso. Jesus encarna para ser o que o homem não conseguiu ser. Então Jesus é a imagem perfeita. Por isso que Deus está operando através da obra de Jesus. E aqueles a quem Ele escolheu para viver eternamente em sua presença, esses pecadores sejam tão transformados até chegar à imagem do seu Filho Jesus. Ele predestinou para que esses serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Irmão, eu quero te incentivar uma coisa. Se você tem dificuldade em aceitar essa questão de eleição, essa questão de Deus escolher, irmão, leia esse texto na humildade de dizer: Deus, abre meu entendimento e me faz enxergar o que eu não consigo enxergar, e me faz, Senhor Deus, entender aquilo que muitas vezes eu resisto. Porque isso aqui é fabuloso demais, irmãos. Quando a gente lê na palavra de Deus que Ele fez isso, esse decreto foi antes da criação do mundo, eu fico de queixo caído. Como Deus é tão bom, que desde a fundação do mundo escolhe um pecador como Eva para fazer ele um filho, e está trabalhando na vida desse pecador para que esse pecador deixe de ser o que é, se transforme a imagem de Jesus Cristo. Você está entendendo como que isso alcança você? Você está entendendo, irmão, que você precisa da palavra, você precisa ser confrontado com essas verdades, porque isso é o Evangelho. Evangelho que não nos aponta, irmãos, os nossos pecados. Evangelho que não nos mostra o quanto que Deus é gracioso para conosco. Esse Evangelho que, estão apregoando por aí, que reforça o que o homem pode ganhar de Deus, e não o que o homem precisa perder de si mesmo. Não é o Evangelho. Olha como Deus te ama. Teu pecado embaça de você cumprir a sua missão de ser a imagem de Deus. Jesus é aquele pelo qual você pode se tornar a imagem de Deus. Como que essa obra está acontecendo? Rapidinho aqui, ó. A regeneração é esta obra. Outro nome para ela? Novo nascimento. Nascer de novo. Já ouviu falar? Regeneração. Regeneração significa gerar de novo. Deus, como se recriando aquilo que o pecado danificou, Deus nos faz nascer de novo. Ok? Então essa obra se chama regeneração. E aí eu acabei esquecendo de colocar, vou achar aqui rapidinho, lá em João capítulo 3, esqueci de colocar o versículo. Naquela conversa de Jesus com Nicodemos, João 3, versículo 3 em diante. Vou ler para vocês. João 3, do 3 em diante. A isto
a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus não estava falando dessa forma, porque é um nascimento que é operado pelo Espírito Santo. Você não tem que voltar ao ventre da sua mãe, mas você tem que nascer da parte de Deus. Veja o verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode nascer, não pode entrar no reino de Deus. Através de Cristo, que Deus está operando, de transformar os escolhidos dele em pessoas à imagem do seu Filho Jesus, essa obra se chama regeneração. Essa obra já aconteceu na sua vida. Amém? Você já nasceu de novo, sim ou não? Sim. Então essa obra já começou. Agora, o processo se chama esse aqui. Aí eu quero que você leia comigo isso aqui, ó. Vai lá para Colossenses. Por isso que eu não queria me demorar, para eu poder olhar para esses textos com você. Vai lá para Colossenses agora. Confere o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 10. Outra pessoa leia para nós, por favor, Colossenses 3:10. E os revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, e vos revestistes. Por quê? Porque você foi o campo onde essa obra de Deus começou. Você é esse canteiro de obra. Certo? Então, por isso que o Paulo está falando de algo como que já aconteceu. Vos revestistes. Por quê? Porque a obra de regeneração já aconteceu. Você já nasceu de novo. Perceba isso. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Ou seja, esse negócio de Deus estar recuperando a imagem dele no homem, quer dizer o seguinte, que até mesmo Adão, quando foi criado, ele dotava de um conhecimento de quem era Deus. E esse conhecimento era harmonioso e era perfeito, de tal maneira que ele sabia quem era o seu Criador. Em Cristo Jesus, de glória em glória, por meio da exposição da sua palavra, por meio de quando você, meu irmão, o Espírito Santo te atrai com cordas de amor, sabe, para que você leia, para que você se derrame na presença de Deus, para que você leia a palavra e você ore, e você busque a presença de Deus. Irmão, tudo isso Deus está, sabe, recuperando, e cada vez mais esse conhecimento de Cristo está aumentando em você. Por quê? Porque a imagem está sendo recuperada através de Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você quer parar? Você quer que essa obra pare na sua vida? Está entendendo por que você precisa estabelecer as dignas prioridades? Porque o tempo está passando. E a Bíblia nos manda
que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Agora, coloca as prioridades erradas, coloca outras coisas no primeiro lugar, que deve ser o de Deus, na sua vida, e veja aonde você vai chegar. Você entende porque tem certos cristãos que até o ímpio duvida que ele é cristão? Porque pode ter nome de crente, pode ter Bíblia dentro de casa, mas se não está apegado com Deus, irmão, se não está, fazendo a sua parte, buscando a Deus e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida de verdade, que imagem que ele está refletindo? Que Deus que pode ser glorificado por uma pessoa que tem nome de crente, mas vive como um ímpio? A santificação, amados, é esse processo. Você está em Colossenses? Vai para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Verso 24. Efésios 4, 24. Vou ler aqui. E vos revistais. Agora perceba, Paulo agora fala de algo que exige de mim e de você: cooperação. O Espírito Santo não vai revestir você. Sozinho não. Você entende por que eu botei lá, Gálatas 5:16? Porque lá em Gálatas 5:16, só para a gente ganhar tempo, diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque se você não se submeter, irmão, se você tentar viver a vida cristã do seu jeito, você não se reveste, você não cumpre essa ordem aqui. Veja, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Para refletir a imagem. Essa imagem vai refletir o quê? Justiça, retidão, verdade. Então você tem que se submeter a Deus e parar de ser crente mimimi, que tudo te ofende, fica selecionando o que quer escutar. E quando a palavra é dura demais, ou quando a palavra, te aponta e te denuncia os teus pecados, muitas vezes pecados de estimação que você tem que carregar por anos na sua vida. Meu irmão, quando você teima em querer viver a vida do seu jeito, você atrapalha esse processo. Deus está santificando o seu povo. Deus está santificando aqueles que Ele escolheu para que eles sejam a imagem. Lembra? Romanos 8:29. Para que sejam conformes à imagem do seu Filho Jesus. Nunca se esqueça disso. O começo foi a regeneração. O processo é a santificação. E nesse processo é um trabalho, um processo de cooperação, ou seja, o Espírito Santo opera, mas eu estou colaborando com esta operação. E qual é a minha colaboração? Me render ao Espírito Santo. Parar de ser teimoso, parar de fechar o coração, parar de dizer, mas não é bem assim. Parar de muitas vezes ficar selecionando o que quer escutar, e quando não agrada, pula fora. Irmãos, nós temos que entender que Deus
Continua Senhor dessa igreja e continua Senhor das nossas vidas. E se os homens se calarem, Deus vai levantar pedras, mas a palavra de Deus vai ser anunciada nesse lugar para todos nós. Ou vocês pensam que Deus também não está tratando comigo aqui? Tem que ser muito carnal para olhar e dizer assim: o pastor fala, mas irmão, Deus está, olha, é assim, passa por aqui, vai ali, mas passa por aqui. Então, se corta aí, está ferindo o teu coração, a palavra, está ferindo o meu também, porque eu sou que nem você. Eu careço de Deus que nem você. E todos nós carecemos nos render ao Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar lendo só mais esse texto aqui, Essa obra, preste atenção, a obra que começou lá na regeneração, que está em processo através da santificação, essa obra nos possibilita viver a eternidade com Deus. Aí eu quero terminar te fazendo enxergar que não é só te livrar do inferno. Deus quer novamente colocar em você a dignidade de você ser a imagem de Deus e você viver desse jeito, irmãos. Em Cristo Jesus você pode glorificar a Deus como imagem de Deus nesse mundo. E esse trabalho, esse processo é o que possibilita a gente viver a eternidade com Ele. Eu quero que você leia isso daqui, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 42. Eu vou fazer essa leitura, eu peço que você acompanhe ela, escute com bastante cuidado, com bastante atenção, e leia também com bastante atenção o que eu vou ler, e como isso tem a ver com todo esse processo de Deus recuperar plenamente a imagem em nós. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Repara que ele está falando de opostos, não é? Repara isso daí, está reparando? Sabe por quê? Porque ele está se referindo a como era com a queda, como é o homem depois da queda e como será o homem em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Agora olha lá, verso 44. Semeia-se corpo natural, humano, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão. Quem é o último Adão, irmãos? Cristo. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Porque é Ele, pelo seu espírito, que faz o homem nascer de novo. Ok? Olha lá, verso 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Está entendendo a obra aí? Você era só da terra. Jesus entrou na tua vida. A obra começou. Você agora é do céu. Ok, irmão? Amém. O passaporte já está na tua mão, irmão. Entende? Você agora não é mais desta terra. Você está lembrando que Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Sabe por que ele disse isso? Porque é necessário que a gente esteja aqui. Só que a gente não é mais daqui, irmãos. A gente está de passagem aqui. Porque agora, em Cristo, nós somos
cidadãos do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está entendendo o processo? Está entendendo o trabalho? Deus em Cristo está trabalhando na nossa vida para que a gente agora traga a imagem do celestial, de Cristo Jesus. Agora olha o verso, olha como faz sentido. Verso 50. Isto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque está afetado pelo pecado. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas o que vai acontecer com todos? Segundo o verso 51. Nem todo mundo vai dormir, ou seja, nem todo mundo vai morrer. Mas o que é que vai acontecer com todo mundo nascido de novo, irmãos? Olha para o verso 51. O que é que vai acontecer? Todos vão ser transformados. Lembra? Você era aquele espelho embaçado. Mas a obra começou desde o dia que você nasceu de novo. Você vai ser transformado. Faz sentido agora o que diz Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Por causa dessa transformação que vai finalizar quando Jesus voltar. Porque sem ela a gente não entra no céu. Olha lá, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vale a pena você perseverar, vale a pena você se submeter, e vale a pena você dizer: Deus, completa essa obra na minha vida. Senhor, trabalha em mim, tira de mim esse gênio forte, tira de mim, Senhor Deus, esse orgulho do meu coração, me torna servo, me torna atuante, me torna, sabe, esse vaso moldado nas mãos do oleiro, mas que eu seja para a tua glória. Amém, meus irmãos? Amém. Deus assim nos abençoe. Que aquilo que nós não conseguimos passar, Deus possa completar pela meditação pessoal que você tiver de todas essas verdades.